Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, igreja que ora, igreja que crê, igreja que espera, igreja que persevera. E nós, de forma especial, aí enviamos o nosso abraço a todos os irmãos da segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Estamos aí reunidos em grupos de crescimento, em momento de reunião de oração. Quando nós temos as nossas programações presenciais, esse é o momento que nós temos de reunir nos lares dos irmãos, seja nas congregações, seja na sede. Os grupos de crescimento são grupos não apenas de crescimento na comunhão entre os irmãos, na comunhão, na participação, na oração, na intimidade com o Senhor, mas também grupo de crescimento quando nós temos a oportunidade de ter conosco irmãos, vizinhos, amigos que visitam os lares, as famílias que nas suas casas acontecem as reuniões de oração. Aqui também nós temos pessoas nos visitando, Nós temos aqui já participando conosco o Gilcinho Heller, o Ângelo está participando aqui juntamente com o Samuel. Grande abraço, Samuelzinho, Deus te abençoe. Nós temos também aqui a Glaucia Gerhardt, nós temos o nosso irmão Elton Eringer, todos da segunda igreja, E também os demais irmãos que estão conosco acompanhando essa transmissão. Aqueles que têm aparecido aqui, que têm deixado o seu joinha, que deixam aí o seu comentário, Marco Antônio Sueira, Deus abençoe a sua vida. Também a Lúcia Amaral Lobato, a Emília César, aqui conosco, sempre participando. Enfim, é um tempo de nós buscarmos ao Senhor, meditando na palavra de Deus e pensando naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesse momento de pandemia. Orando, Nesse dia de forma especial, nós temos pessoas enlutadas, Nós temos a segunda igreja, que hoje nós tivemos o sepultamento do Biel. A Biel Loubach, faleceu ontem à noite, foi sepultado hoje pela manhã. Nosso irmão reverendo Otávio também, a sogra dele veio a falecer. Então, a sua esposa e toda a família enlutada nesse momento, E nós temos aí pessoas... a Glaucia Gerhardt está dizendo que está assistindo lá de Alto Jequitibá. Está longe, hein, menina? Está passeando, Deus abençoe aí. E abençoe a todos os irmãos. Nosso irmão presbítero José de Almeida, E a Cleusa Robadel, que também está conosco aqui, participando conosco. Deus abençoe. Vamos falar com Deus, é tempo de oração, É grupo de crescimento, é reunião de oração, é tempo de meditação na palavra de Deus, então é tempo de nós orarmos. E pedimos a Deus por essas famílias enlutadas, pedimos também pelos irmãos enfermos, pedimos a Deus que tenha misericórdia desse momento que estamos vivendo, dessa pandemia mundial do coronavírus. Ainda há muita situação que estamos vivendo que precisa ser entendida. Ainda não há uma fórmula, uma medicação, um remédio para o controle desse vírus, o coronavírus, mas há um Deus, Há um Deus que está no controle de toda essa situação, que tem um propósito, Com toda essa realidade. Com certeza esse Deus está no controle e no tempo certo Ele vai permitir que tudo volte ao normal, mas acima de tudo há de cumprir o seu propósito esta pandemia. Vamos falar com Deus, vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e termos esse tempo de meditação e reunião de oração. Sempre temos meditado aqui em orações respondidas, analisando respostas de oração que o Senhor tem dado ao povo do Senhor, registrado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e que também
nos faz refletir para os nossos dias. Respostas de oração que o Senhor nos dá ainda hoje. Não porque merecemos, não porque somos bons, muito menos porque temos alguma condição de fazer alguma coisa boa. Mas se o Senhor nos responde é mediante a tua misericórdia e a tua graça, porque o Senhor sabe o quanto nós carecemos e dependemos do Senhor, o quanto somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, da tua suficiência, na qual o Espírito Santo, poder do Senhor, que revelou as Sagradas Escrituras, que trouxe essas Sagradas Escrituras, a Bíblia, até os nossos dias e tem falado através dela aos nossos corações. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos acompanhando nessa transmissão. É um tempo de reunirmos de forma online, virtual, mas a palavra do Senhor está sendo pregada, o teu nome está sendo glorificado, Jesus Cristo está sendo anunciado, o poder do Espírito Santo está sendo proclamado e nós temos crido e bem cremos que o Senhor é Deus e que tudo que está acontecendo está cumprindo os teus propósitos. Nada, absolutamente nada foge ao controle das tuas mãos. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que só o Senhor pode eliminar sobre a face da terra essa doença, esse vírus. Nós temos famílias enlutadas. Hoje, no caso da nossa igreja, segunda igreja, enlutada pela perda do Abiel, enlutada também, ó Deus, a família do reverendo Otávio, juntamente com a sua esposa, seus familiares, que perdeu a sua sogra, que outras famílias, ó Deus, também, que estão enlutadas. Uns são pessoas que têm partido, como o caso do Abiel, que foi uma morte que nós chamamos de natural. A sogra do reverendo Otávio, depois de um pequeno acidente, que veio a transcorrer a situação que levou ao óbito. Pessoas que têm partido no tempo do Senhor. E tem também muitos que estão enfermos e que estão partindo devido à infecção deste vírus. Mas o Senhor tem sido glorificado. E a tua palavra diz que o Senhor deu todos que estão sobre a face da terra. Deu a eles vida. E o Senhor, quando as toma, a glória do Senhor é a mesma. É igual. Quando vem a vida e quando a vida vai, o Senhor é glorificado. Portanto, Senhor, nós pedimos também por essa realidade da situação de enfermidade, mas também por aqueles que estão cuidando da população. Governos, autoridades, médicos, equipes que têm estado envolvidos diretamente. Quantas profissionais da saúde no Brasil e no mundo, por estarem em contato direto com os enfermos, foram infectados. Muitos não resistiram, mas ali no exercício da função foram ceifados nas suas vidas. Mas o Senhor ainda assim está sendo glorificado, porque o teu nome está sendo louvado. Por isso nós te pedimos nesse instante que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos dar entendimento da tua glória, do teu poder, da tua suficiência. E acima de tudo, perdoando os nossos pecados. Senhor, a nossa terra precisa de perdão. Nosso povo precisa de perdão. A presente geração precisa de perdão, mas precisa reconhecer o pecado. Precisa reconhecer os seus erros. Precisa voltar-se para o Senhor, curvar-se aos teus pés, clamar a tua misericórdia, confessar os seus pecados, confessar Jesus como o Senhor absoluto das suas vidas, como seu único e suficiente Salvador, e viver tendo Jesus como Rei e Senhor absoluto das suas vidas. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia e graça, de amor e perdão a todo aquele que se achega a ti, confessa e deixa o seu pecado. Agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações também nessa noite, através da meditação que aqui teremos. E também pedimos a Deus por esse momento, que também em meio a esta pandemia, a lutos, temos realidades administrativas, seja na nossa igreja, as nossas programações presenciais, seja na sede, na segunda igreja e nas congregações. Nós temos também, ó Deus, esse ano as eleições municipais, eleições de vereadores e prefeitos dos municípios de todo o Brasil. E nós pedimos pelos nossos municípios, pelas nossas cidades, por essa eleição, que o Senhor nos dê sabedoria, direção e iluminação, para que no voto
nós como cristãos exerçamos, ó Deus, o nosso papel como cristão, como cidadão. E que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria para, nesse momento, estarmos, ó Deus, vivendo esta democracia. Assim oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção e o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Dona Ceil, Deus abençoe. Dona Ceil e da congregação de Coqueiros. Sérgio Coutinho, estou com saudade em Sérgio Coutinho. Sérgio Coutinho é lá da congregação de Betânia, no bairro de Belo Horizonte. Nosso irmão presbítero Josias Cessa. E também a Lucimar da Silva Rodrigues. Deus abençoe a sua vida. Márcio Antônio Souza, grande garoto, meu pedreiro. Moço, né? Estamos lá junto na obra. E também a Cássia Santos, minha sempre ovelha, né, dona Cássia? Deus abençoe, amo muito a senhora e a sua família. Oneida Berbet, que saudade, Oneida, lá de Reduto. Deus abençoe você e a sua família, né? A Zazi Matos, lá de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, né? E a deusa Edna Dias, também assistindo conosco. Sabrina Eringe Portela, sempre aqui conosco, nos acompanhando. Felipe Emerick Cheim. Felipe, meu colega de infância, lá de Alto Jequitibá. José Carlos Tereza, também nos acompanhando aqui, né? A Cleusa Robadel, Deus abençoe a vida de vocês. E a Leila Correia César, também lá de Alto Jequitibá, Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos louvar a Deus? Hoje eu escolhi para nós louvarmos a Deus, um hino que fala de oração e que também eleva diante do Senhor o nosso pedido de perdão. Mandar um abraço aí para a nossa irmã Márcia Moreira. Deus abençoe, boa noite, minha irmã. A dona Idenir Lobac de Azevedo. Essa mulher é minha mãe. Deus abençoe, mamãe. Hino de número 73 do nosso inário. Compaixão. Vamos louvar a Deus cantando esse hino do Inário Novo Cântico. Hino 73, que tem como título Compaixão. Ti, Senhor, atrevo-me a chegar, pensei que sou indigno de favor, contrito venho para te implorar, tem compaixão de mim, sou pecador, sim, pecador, a suplicar perdão, embora não mereça teu favor, mas dá-me peço a purificação, em compaixão de mim, sou pecador. Fugindo eu quis em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e agora exausto aqui eis-me a clamar.
Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Um abraço para a Lealdina, que também nos assistindo lá em Alto Jequitibá, juntamente com a dona Erli. A dona Erli foi minha professora. Grande bênção nessa vida, com certeza na vida de todos, né? Quero mandar um abraço aqui, além da Lealdina e da dona Erli, também para o Wesley Cardoso, nossa irmã Dalva Lúcia Souza, aqui da congregação de Coqueiro. Wesley Cardoso, se não é de Caparaó, é da região lá do leste de Minas, né? E também a Jaqueline Machado, lá de Barra de São Francisco, lá de Vila Paulista. E a Gilce Cessa. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Neemias, onde o título do parágrafo, né, do verso 1 ao verso 11 do capítulo 1, que é todo o capítulo 1, é Neemias ora por Jerusalém. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os israelitas, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes os seus, e eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. O povo de Israel deixou de cumprir a palavra do Senhor. Como disse bem aqui Neemias, o povo se corrompeu contra Deus. Deixou de guardar os mandamentos do Senhor, deixou de cumprir os estatutos do Senhor, os juízos que o Senhor ordenou através de Moisés. Mas na lei de Moisés, especificamente em Levítico 26:33, Deus já havia advertido Moisés dizendo: olha, o meu povo, se eles não cumprirem
os meus estatutos, se corromperem diante de mim, seguirem outros deuses, não guardarem os meus mandamentos, não andar segundo os meus estatutos e não cumprir os juízos pelos quais Deus ordenou na sua lei, Deus disse assim: eu vou tirar o povo da terra que eu dei como promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Terra essa que, quando Deus diz isso a Moisés em Levítico 26, o povo já estava às portas dessa terra, para tomar posse dessa terra. E o que aconteceu? Justamente o que Deus havia previsto na sua lei, na lei de Moisés. Ainda que o Senhor tenha enviado profetas que falaram em nome do Senhor, e uma das expressões mais profundas que nós temos no Antigo Testamento é quando os profetas do Senhor se voltavam para Israel e diziam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Honra o Senhor, sirva, não se desvie dos seus caminhos. Ó Israel, volta-te para o Senhor, cumpre as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos. Mas o povo foi se afastando de Deus. Como que o povo se afastou de Deus? Se afastou da sua lei, dos seus juízos, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. E Deus cumpriu o que estava nessa lei, nesses estatutos. Deus tirou o povo de Israel da sua terra. Israel já havia se dividido, porque depois do reinado de Davi, ou melhor, depois do reinado, porque nós temos o reinado de Saul, Davi e Salomão. Esses 3 reis reinaram em Israel sobre as 12 tribos de Israel, sobre todo o povo e sobre todo o território de Israel. Depois de Salomão, o filho de Salomão, quando assume o reinado, Israel se divide. 10 tribos vão para o norte e passam a ter o seu centro de reinado em Samaria. E 2 tribos ficam no sul, Judá e Benjamim, e ficam com a sua sede em Jerusalém. O povo do norte, que era chamado de Israel, eles se afastaram mais rápido, porque eles não tinham a cidade de Jerusalém, não tinha ali os profetas, que ali, não tinha ali os sacerdotes, porque profetas haviam, tanto em Jerusalém, quanto em Judá, em Israel e Judá, ou seja, no povo do norte e no povo do sul. Agora, os sacerdotes que prestavam o sacrifício no templo, eles estavam em Jerusalém. Bem, o que acontece? Israel, povo do norte, é levado como cativeiro da Síria. Passado algum tempo, Judá é levado como cativo pela Babilônia. E vocês podem perceber que Neemias, que era filho de Acalias, num dado tempo, ele encontrou Anani, um dos seus irmãos, com alguns que estavam vindo de Judá, e ele perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram para o exílio. E a resposta deles é o seguinte: olha, quem ficou na terra, que não foi levado para o exílio, se acha em grande miséria, estão em desprezo, porque além da realidade pela qual eles ficaram sem governo, sem liderança e assolados, o templo do Senhor foi assolado, a cidade de Jerusalém foi assolada, e eles estão lá porque as portas de Jerusalém, foram assoladas, os muros derribados. E aí a palavra do Senhor nos diz que esse tempo, era um tempo de tristeza. Neemias era copeiro do rei, o texto aqui nos diz isso. Ele poderia ficar muito tranquilo, dizer: bem, não é comigo, não me atinge, não é um problema meu, eu estou aqui no palácio do rei, porque o que acontece? Israel do norte, depois que é levado pela Assíria, Babilônia, no governo, no poder de Nabucodonosor, ele assume um império mundial de todos os povos habitados da terra daqueles dias, tudo isso com permissão de Deus, tudo isso com propósito de Deus. Deus fez tudo isso para castigar o povo de Israel. Hoje mesmo eu estava lá no velório do Abiel e a gente estava falando sobre isso. Eu e um irmão lá que estávamos conversando sobre propósitos de Deus, querer de Deus, soberania de Deus, supremacia de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor e a Babilônia tivessem o reino da Babilônia, o império mundial da Babilônia, para que no tempo certo eles
fossem um império que sucumbisse Judá e Israel. Até porque agora, nos dias de Neemias e também nos dias de Esdras, né, porque o livro de Esdras e Neemias são dois livros que estão muito próximos, eles têm uma narrativa dos mesmos dias, inclusive um cita o outro, né? É o dia do retorno, é o tempo do retorno do povo de Israel para a terra na qual eles tinham tomado posse de forma integral no reinado de Davi. E que por causa do pecado do povo, eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas nem todos regressaram. O livro de Esdras e Neemias vai falar sobre isso, né? Que não todo o povo que foi levado, que foi espalhado pelo mundo, voltou para Jerusalém. Isso também era para cumprir o propósito de Deus. Deus também tinha um propósito na sua soberania, na sua direção na história, né? Aquilo que ele já tinha predeterminado, predestinado, mesmo no Antigo Testamento, para o seu povo, o fato do povo ter se espalhado. Mas algo interessante é que o povo voltou para Jerusalém. O povo se restabeleceu, não tendo um rei, mas como nação e, acima de tudo, como um povo que tinha uma adoração a um Deus único e suficiente. Bem, qual o propósito de Deus em tudo isso? A vinda de Jesus, a vinda do Messias. Por isso, o povo de Israel, como aqui na narrativa de Neemias, é um povo que precisa todos os dias reconhecer os seus pecados. Porque olha só, queridos, o que nos leva à conversão em Cristo Jesus? É quando nós reconhecemos que somos pecadores. Como é que nós reconhecemos que somos pecadores? É quando entendemos o que é pecado. E quando é que entendemos o que é pecado? Quando nós entendemos o que é verdade, o que é supremacia, o que é autoridade, o que é poder. E tudo isso se expressa e é revelado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Então, reconhecendo que somente em Jesus há salvação, nós precisamos confessar os nossos pecados. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Mas havia confissão de pecados? Havia. Eu tenho falado nos meus cultos dominicais, como falei ontem na rádio, na programação nossa, né, da Segunda Igreja, comunicando Cristo, baseado no Evangelho segundo João, sobre essa realidade. O Evangelho que João pregava era: arrependei-vos. E eu quero então pegar, analisando todo esse contexto histórico, geográfico, de tudo que aqui pudemos falar até agora, e pensar algo com os irmãos o seguinte: preste bem atenção na oração que Neemias faz, depois que ele toma conhecimento da miséria, da pobreza, da situação que estava o povo de Israel. Pensa bem, quem ficou em Jerusalém só? Estavam assolados, desprezados. A cidade de Jerusalém toda derribada nos seus muros, suas portas queimadas. O templo virou um lixo, porque eles foram lá, derrubaram tudo, tomaram todos os objetos sagrados do templo e levaram tudo para o tesouro da Babilônia. Quem estava na Babilônia, né? Há um salmo, né, que expressa isso, que diz que quando estávamos lá na Babilônia, os estrangeiros pediam para que nós cantássemos. E aí o salmista diz: como cantar? Como ter alegria? Eles penduravam as suas harpas nas árvores, não tocavam, não tangiam as suas harpas, porque eles estavam longe de Jerusalém. O povo tinha tristeza por ter sido tirado da terra. Mas isso tudo nos mostra o quê? A realidade que chegou um povo que desobedeceu a Deus. Então eu quero ler novamente a oração de Neemias quando ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, Neemias reconhece que Deus, o Senhor, Todo-Poderoso, Criador e sustentador de tudo que existe, é um Deus que ele guarda a sua aliança. Ele tem misericórdia de nós, não porque somos bons,
ou porque fazemos alguma coisa boa, ou porque clamamos alguma coisa boa, enfim, nós não recebemos a misericórdia de Deus por aquilo que somos ou fazemos, mas é porque Deus guarda a sua aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo e Ele vai cumprir essa aliança até o fim. Custe o que custar para nós, porque para Deus não vai custar nada. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é Deus. Vai custar para nós. Sabe o que custa para nós? Porque quando Deus está cumprindo os seus propósitos e nós não, quando Deus está fazendo a sua vontade e nós não, quando Deus está cumprindo aquilo que está pré-estabelecido, pré-determinado, predestinado, não importa qual a nomenclatura que nós vamos dar para os propósitos de Deus, e você não está participando positivamente em obediência a esses planos e propósitos, né? Não importa, Deus vai cumprir os seus propósitos. A única coisa que você vai perder é a oportunidade de servir o Senhor com alegria, de viver de conformidade com a palavra, com o querer de Deus. E Neemias, sabendo que Deus é um Deus que guarda a sua aliança e que tem misericórdia, que guarda os seus mandamentos, ele diz assim: Senhor, estejam os teus ouvidos abertos, os teus olhos abertos. Senhor, acode, Senhor, a oração que o teu servo faz aqui hoje na tua presença. Ele diz assim: eu estou em jejum, estou em oração, dia e noite. Estou orando pelos filhos de Israel, os teus servos, os filhos de Israel, o povo da aliança que o Senhor resgatou, remiu, chamou, tirou do Egito com mão poderosa, depois das 10 pragas. Mas ele diz assim: Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Porque, Senhor, os filhos de Israel, e aí Neemias se inclui no meio deles, diz assim: temos cometido pecados contra ti. Ou seja, não adianta a gente confessar um pecado da humanidade, de um povo, se nós não nos colocarmos junto a esse povo. Lembra de Isaías, quando o Senhor levou ele e fez ele ver o seu trono, a sua glória, o seu poder, e que o anjo veio e tocou os seus lábios com uma brasa tirada do altar? E o que Isaías diz? Ai, Senhor, como que eu vou ir e falar? Como que eu vou proclamar? Né? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Eu sou pecador, sou falho. Ele confessa o seu pecado e confessa o pecado do povo. E Neemias, ele faz justamente isso. Ele confessa os pecados do povo de Israel, mas ele diz assim: temos cometido pecado contra ti. Ele se inclui. Porque ele diz assim: a casa do meu pai, os nossos antepassados, os líderes, os reis, os príncipes e os anciãos, os profetas, os sacerdotes, têm cometido pecado. Nós vamos confessar os nossos pecados. Eu creio que no presente momento que nós estamos vivendo hoje, no presente século, se há algo que a humanidade precisa fazer, é confessar os seus pecados. Confessar e deixar. Porque a promessa bíblica é aquele que confessa e deixa. Eu creio que é um remédio para a nossa humanidade, é um remédio para a presente geração, é um remédio para o tempo de pandemia, para o tempo de assolação, de destruição. Esse tempo que estamos vivendo, só o perdão dos nossos pecados é que vai sarar a nossa terra. Olha o que Neemias diz: temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Porque ele diz: nós não temos guardado os teus mandamentos, nós não temos cumprido os teus estatutos, nós não temos julgado segundo os juízos que o Senhor ordenou na lei de Moisés, o teu servo. Ou seja, os homens, os reis, os juízes julgam pelos seus interesses. Os líderes administram para alimentar o seu próprio ventre. E quantos se enriquecem ilicitamente porque não cumprem os teus estatutos? Roubam, fazem falcatruas, sabe? Humilham o menos favorecido, não dão o direito do órfão, da viúva, enfim. Mas ele diz assim: Senhor,
lembra da palavra que o Senhor ordenou a Moisés, teu servo, que o Senhor disse que mesmo que o povo do Senhor se desviasse, transgredisse, né, tudo isso, seus mandamentos, fosse corrupto contra ti, deixassem os seus estatutos e os seus juízos, o Senhor, mesmo que havia os espalhado entre os povos, entre as extremidades da terra, o Senhor os traria de volta à tua presença. O Senhor os ajuntaria das extremidades do céu. O Senhor traria ele dos lugares mais longínquos e faria com que o teu povo voltasse a habitar aqui nessa terra. Porque havia uma promessa do Senhor que o Messias nasceria na terra prometida, em Belém. E o que eu quero então finalizar dizendo é: orações respondidas, respostas de oração. Neemias viu isso, o povo que regressou para a terra prometida. Porque ele reconheceu, e ele chegou e pediu que ele achasse mercê, que ele achasse favor diante daquele que era o rei, né? Porque ele era o copeiro do rei. E aí a palavra de Deus diz no capítulo 2 que ele estava diante de Artaxerxes, e ele estava então dando vinho a esse rei, quando o Senhor atendeu a sua oração. Ele alcançou o favor do rei, ele foi para Jerusalém, ele viu a situação, ele começou a reedificar os muros, a cidade de Jerusalém. Ele convocou povos, ele enfrentou inimigos, ele passou por adversidades, mas o povo de Israel voltou para a terra prometida. Deus respondeu à oração de Neemias, porque ele reconheceu a glória do Senhor, reconheceu os seus pecados, confessou e buscou fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos atender e estarmos atentos, né, às orações respondidas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Para que nós possamos aprender, né, que é uma necessidade constante a oração. Principalmente a confissão. Quem sabe seja isso que esteja faltando nos nossos dias para voltarmos ao normal, voltarmos à normalidade, mas não a normalidade de viver longe do Senhor, longe da sua palavra, dos seus estatutos, nem de guardar a sua lei, nem de cumprir os juízos do Senhor, mas voltar ao normal é voltar à presença de Deus, não é voltar a um tempo de não pandemia, não é só isso não. É voltar a um tempo de comunhão, de oração, de reunião. Voltar a um tempo de jejum, clamor, intimidade com Deus, leitura da palavra, evangelização, missões, enfim. Um tempo que nós estejamos tendo um retorno às Escrituras. Um retorno a um tempo de intimidade com o Senhor. Comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Que assim seja, para que nós possamos, como Neemias, dizer assim: Senhor, nesses dias que estamos vivendo, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Senhor, atende a oração do teu povo. Senhor, atende, abre, Senhor, os ouvidos, os olhos, a oração que se faz hoje aqui, nós, igreja, povo do Senhor, para que nós possamos ser sarados, remidos, tratados na nossa necessidade. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tudo isso vai passar, eu tenho certeza. Ainda que nós passemos em meio a essa situação, mas isso tudo vai passar. Só não vai passar a palavra do Senhor. Jesus prometeu isso: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então creia na palavra de Deus. Creia no Deus da palavra. Creia em Jesus Cristo. Revelação central e revelação exata do ser de Deus. Revelação das Sagradas Escrituras. Creia. Busque. Creia. Ore em nome de Jesus. Creia, leia a palavra de Deus e peça a iluminação do Espírito Santo para entender. E viva eficazmente a palavra de Deus, dando testemunho. É isso aí, Dalma. Tem misericórdia de nós, ó Senhor Jesus, nos dias que nós estamos vivendo. Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Antes de orarmos, eu quero mandar um abraço para a Ilka Pereira, que está nos acompanhando aqui, a Rose Ramos, também a Gilma Machado, lá de Barra de São Francisco. Hoje tem uma turma aí lá de Barra de São Francisco, de Vila Paulista, né? Temos a Vera Vieira Quilupe também. Deus abençoe, Vera. Bom tê-la aqui conosco, nos acompanhando. Dona Malvina Rodrigues, um grande abraço para a senhora e para o esposo aí nos acompanhando. Rosilene Azevedo, Deus te abençoe, minha querida. Você falou que a Azevedo é meu parente, né? Deus abençoe. A Glaucia está dizendo que a Marlene Guerard também está acompanhando lá em Alto Jequitibá a transmissão. Ei, tem uma festa aí, né? Tem Marlene, tem Glaucia, tem Lealdina e tem a Dona Erli. Com certeza também o senhor Neném Guerard. Lembrando disso, irmãos, vamos orar também pelo seu Iraci, né? O seu Iraci está internado, que é irmão do senhor Neném Guerard, que é tio da Glaucia, né? Está internado, que Deus abençoe a vida dele. Né? Temos tido comunicação aqui no seu procedimento. Que Deus abençoe. Kleber Catrink, presbítero Kleber. Deus abençoe a sua vida, meu querido. O presbítero Kleber é lá da igreja de Boa Vista, né? Aqui em Barra Mansa, divisa com Volta Redonda, 9 de abril. Patrícia Morim. Deus abençoe, Patrícia. Estão aí passeando, já voltaram. Deus abençoe Eliel e todos os demais, né? Vamos orar? Nossa irmã Márcia, amém. Que o Senhor Deus nos ajude e continuemos sempre fiéis. Amém. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Ao findar desse dia, como nós cantamos, né? Finda-se esse dia que o meu Pai me deu. Nós temos tempo para orar, para refletir, para pensar, para meditar, para ouvir a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, para nos acordar, para nos despertar em oração. Pai, peço a Tua bênção sobre a vida dos irmãos que aqui estão conosco, aqueles que estão aqui participando de forma online, ao vivo, na transmissão dessa live, a sua casa, a sua família, o seu lar, seus familiares, e também aqueles que vierem a nos assistir, onde essas transmissões ficam, ó Deus, gravadas nas nossas redes sociais, que vai para o canal da Segunda Igreja, aqui no canal do Facebook, que tem sido também instrumento de graça, de bênção na vida dos irmãos. Nós o fazemos, acima de tudo, para a glória do Teu santo nome, mas para serem usados, ó Deus, por Ti, na proporção da Tua graça e da Tua misericórdia. Pedimos pela Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, pela congregação Ágape, que fica lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, pela congregação Alfa e Ômega, aqui em Santa Cruz, pela congregação Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, e pela congregação Coqueiros, no bairro Coqueiros. E a sede, os grupos de crescimento dessas congregações e os grupos de crescimento também da sede. Senhor, nos abençoe, dá-nos uma noite de descanso, abençoe a nossa terra, cumpra, Senhor, os Teus propósitos sobre nós. Usa-nos, ó Deus, como igreja, nesse momento de pandemia, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida da Tua igreja. E usa-nos, ó Deus, segundo o Teu querer. E também clamamos que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando, para que venhamos, ó Deus, ser testemunhas diante da Tua glória e da Tua graça, da salvação, da misericórdia, do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Em tudo isso te agradecemos, em tudo isso suplicamos, pedindo pelos enfermos, pelas famílias enlutadas e por tantos quantos precisam de conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição e que precisam, ó Deus, conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Confessá-lo como Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e viver na graça e na misericórdia de Jesus, tendo Jesus como Rei absoluto, Senhor, soberano das suas vidas. Nós assim oramos agradecidos e pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. E o fazemos no santo nome de Jesus. Queridos, amanhã, pastor Dalber Klein está participando aqui de Volta Redonda. Tá passeando, né, pastor? Amanhã, se Deus assim permitir, às 19h30, nós estaremos aqui reunidos no nosso estudo, né? Estudo bíblico, aqui mesmo nesse canal, se assim o Senhor nos permitir.
Amém? Até lá, se Deus assim o quiser. Amém.